O Vale do Ribeira tem uma história muito especial, muito especial. Eu acho que se a gente pegar todas as regiões do litoral brasileiro que fizeram parte do início do processo de colonização, a gente não vai conseguir hoje uma ou outra que consiga o nível de preservação que nós temos hoje e que referencia esse processo. E também, eu acho que a gente não vai encontrar uma região com uma história tão peculiar. E Registro está aniversariando neste momento, né? Dia 30 de novembro é o grande dia. Mas como pensar essa história de uma maneira que dê mais possibilidades de a gente realmente entender a história de Registro? Mas a gente precisa ter um olhar mais apurado acerca da história de Registro, até para a gente entender não só a dinâmica da história, mas os reflexos dela nos dias de hoje. Eu acho que tem uma lacuna muito importante aí entre a fundação da cidade e a chegada dos imigrantes, que ficou meio que no limbo, né? Muita gente aborda a história de Registro a partir da chegada dos imigrantes japoneses sobretudo, e isso do ponto de vista histórico é absolutamente recente. Foi ontem a chegada deles. Mas como falar da origem desse lugar, do início desse povoamento, que hoje se transformou numa cidade extremamente importante para o desenvolvimento da região, né, de uma forma geral, e que a gente precisa entender esse contexto. Registro nasce como distrito de Iguape. O que nós estamos festejando hoje não é exatamente o aniversário de Registro da sua fundação. O que a gente está festejando é a emancipação política de Registro, no momento em que Registro deixa de ser distrito de Iguape e passa a ser um município por ele próprio. Agora, como foi antes? Enquanto distrito de Iguape, em que momento o Registro surge? De que maneira a gente entende o nome da cidade, de onde surgiu? Como é que o contexto geográfico traz para Registro hoje, nos dias atuais, um espaço tão estratégico, né, do ponto de vista da sua inter-relação com os outros municípios do Vale? Geograficamente, a gente está num lugar muito privilegiado em Registro. Como é que esse lugar se deu? Esse privilégio ele não é de agora e ele não está estabelecido no âmbito da BR-116. Ele está estabelecido no âmbito do Rio Ribeira de Iguape. Registro nasce, cara, no momento em que em Iguape é instalada a Casa de Fundição de Ouro. Imagine, no início do processo de colonização, os colonizadores chegando, africanos escravizados, para trabalhar nas lavras de ouro, né? Esse ouro, sobretudo que vinha ali da região do Alto Ribeira, Itaoca, Iporanga, que na época Arraial de Santo Antônio, que é de onde vinha grande parte do ouro produzido da região, do próprio Rio Ribeira e de alguns afluentes, o Rio Iporanga, o Rio Betari. Em todos eles, os primeiros colonizadores chegaram no Rio Ribeira, subiram, conseguiram chegar, perceberam o ouro, né, e criaram as lavras. Em 1630, a coroa funda em Iguape um lugar chamado Casa de Fundição de Ouro. Aqui na região falam às vezes da Casa da Moeda. Nossa região nunca teve Casa da Moeda, era uma casa de fundição que foi instalada em Iguape, que recebia todo o ouro produzido na casa de fundição, transformava em barra e de lá esse ouro era expedido para a Europa e para os outros lugares, Rio de Janeiro e tudo mais. No momento em que se instala a Casa de Fundição de Ouro em Iguape, instala-se numa curva estratégica, quase na metade do caminho do Rio Ribeira, entre Iporanga e Iguape, o posto do Registro de Ouro. O posto do Registro de Ouro ele servia justamente para que a coroa portuguesa não perdesse a possibilidade de cobrar o seu quinto, de cobrar a quinta parte como imposto de tudo que se produzia aqui no Brasil. Aqui no Vale do Ribeira não era diferente. Então esse ouro ele era lavrado, ele era encontrado lá no Alto Ribeira, ele era trazido para ser transformado em barra em Iguape, só que durante essa passagem eles tinham que parar no posto do Registro do Ouro, e foi justamente esse posto do Registro do Ouro que acabou estabelecendo a possibilidade de o surgimento de um núcleo de povoamento no seu entorno, que deu origem depois à cidade de Registro. Então a história de Registro, ela não começa com a emancipação de Iguape. A história de Registro está ligada ao ciclo do ouro, lá atrás. O momento mais importante da história, talvez, desse país, que foi a hora que a gente começou a ver surgir o Brasil
né? E o Vale do Ribeira serviu como porta para o desbravamento do oeste paulista. Então, Registro surge nessa perspectiva. Grande parte dos municípios do Vale do Ribeira, que estão às margens do Rio Ribeira, tiveram o seu núcleo de povoamento mais ou menos nesse período, no auge do ciclo do ouro. A gente está falando aí de 1630. Então, Registro surge nessa perspectiva. Tudo foi no entorno do posto do Registro de Ouro, que depois deu origem ao nome de Registro. A partir daí, cara, Registro tem esse lugar estratégico aqui, mas ele é um distrito, né, de Iguape, como quase todos os municípios do Vale do Ribeira, com algumas exceções. Né? Cananéia, por exemplo, não fazia parte, mas Registro, Miracatu, quer dizer, todos esses municípios que a gente vê por aqui e que estão ao longo do Rio Ribeira, eles eram distrito de Iguape, porque em Iguape estava instalado o porto, estava instalado a Casa de Fundição de Ouro, quer dizer, a relação econômica e de poder estava presente em Iguape. Era o coração, era o centro nervoso econômico da nossa região. Então esse distrito, o distrito de Registro, vivencia os dois ciclos importantíssimos da nossa história, que é o ciclo do ouro e o ciclo do arroz. Registro absolutamente presente no ciclo do arroz. A gente teve um grande crescimento desse núcleo de povoamento durante o ciclo do arroz, o auge do ciclo do arroz, até a hora que o isolamento começa a se estabelecer com a abertura do Canal do Valo Grande. Abrem o Canal do Valo Grande em Iguape, finalzinho do ciclo do arroz, a gente está falando aí mais ou menos de 1850, quando foi aberto o Canal do Valo Grande. Começou muito antes, mas terminou aí entre final de 40 e começo de 50, de 1850, até que abrem o canal, o porto de Iguape acaba sendo inviabilizado, não se tem mais por que produzir, e aí Registro entra num declínio econômico, como todo o Vale do Ribeira, durante esse processo. A gente começa a perceber uma retomada da possibilidade de se dar um passo diferenciado com a chegada dos imigrantes depois. Em 1912, entre 12 e 13, começam, em 1912 e 1913, começam a chegar as primeiras levas de imigrantes. Ainda Registro, distrito de Iguape. Tanto é que a colônia, aqui em Registro, estava muito ligada à colônia do Jipuvura, que era a colônia Katsura de Iguape. Né? O centro nervoso era a colônia Katsura e depois tinham as glebas nos mais diferentes distritos, como era o caso de Sete Barras, de Registro. Grande parte desses colonizadores vieram para a região aqui de Registro. Isso caminhou, obviamente, com todas as dificuldades, né? O grande problema do declínio econômico da nossa região não era a mão de obra. O declínio econômico da nossa região se deu por inviabilização do escoamento da produção, com o fechamento do Porto de Iguape. Não tinha BR-116. Então, como é que a gente fazia com que os produtos fossem escoados? Essa mesma dificuldade os japoneses, ao chegarem aqui, sentiram e vivenciaram isso. Foi constante. Tentaram retomar o arroz. Obviamente que o fim do ciclo do arroz não se deu porque as pessoas quiseram parar de produzir, se deu porque não tinha como escoar, não tinha como vender. Esses imigrantes vivenciaram essa mesma dificuldade até o surgimento da BR-116. Só que tem uma coisa muito importante nessa história, que foi como se deu de onde surgiu a possibilidade da emancipação de Registro. E é isso que está sendo festejado agora. E foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial, cara. Você pega o Brasil em conflito, envolvido no conflito da Segunda Guerra Mundial, num contexto que nos pôs opostos ao eixo, o eixo que era formado pela Alemanha, Itália e Japão. Japão figura como um inimigo brasileiro. Iguape tinha um distrito, que era o distrito de Registro, com uma quantidade enorme de imigrantes japoneses. Aí começa a surgir a possibilidade da emancipação. As pessoas que conseguem recorrer aos documentos da Câmara de Iguape durante esse período vai perceber várias nuances nos registros de que era um problema para Iguape Registro, do ponto de vista da sua população, que era formada por muitos japoneses. E no auge da guerra, como é que a gente vai se livrar desse problema?
Tanto é que a emancipação de Registro se dá exatamente em 30 de novembro de 44, tipo auge da Segunda Guerra Mundial. A vontade mesmo era se livrar do distrito, vendo esse distrito como um problema. E acabou dando origem aí a um movimento que emancipou Registro de Iguape. Iguape livra-se do problema, né? Só que a guerra acaba em 45, logo em seguida, né? Então livra-se do problema que era um problema naquele momento e começa a dar origem a uma das cidades que se tornam aí talvez uma das mais importantes do Vale do Ribeira no que diz respeito a processos de desenvolvimento e a própria administração, né, e economia. Quer dizer, muito disso está concentrado em Registro, até por conta do seu espaço estratégico, mas a história se dá dessa forma. Um povo que hoje tem à sua disposição e está inserido numa das maiores faixas de Mata Atlântica do planeta, né? É o que a gente vivencia aqui. Cultura tradicional preservada, porque núcleos ribeirinhos, caiçaras são inúmeros aqui na nossa região. A gente tem comunidades quilombolas aqui em Registro, né? Quer dizer, o contexto histórico-cultural está muito presente e aí a gente entra na questão dos imigrantes japoneses, que estão absolutamente presentes em todo esse processo, sobretudo no momento mais contemporâneo, numa história mais contemporânea da nossa cidade. Então, Registro, hoje, figura como uma grande amostragem do que é o Vale do Ribeira, que a gente encontra rios, mata, a gente encontra cultura tradicional e a gente também consegue demonstrar para quem nos visita a questão da cultura imigrante. Eu acho que é um bom exemplo para a gente falar de como é possível a gente pensar o futuro da nossa região. Que futuro a gente quer para a nossa região? E de que maneira a história de uma cidade como o Registro pode nos inspirar a isso? Essa região é do outro ou é nossa? Essa região ela precisa ser desenvolvida por quem? Se não por nós, capitaneada por nós. E a partir daí pensarmos como é que a gente pode continuar mantendo a nossa vida aqui, para além do que as pessoas falaram no passado de região pobre, para além do que as pessoas falaram no passado de região isolada, e isso estava muito ligado ao final do ciclo do arroz. Como é que hoje a gente consegue, ao festejar o aniversário de emancipação política dessa cidade, festejar a história do Vale do Ribeira, festejar a história dos quilombolas, dos indígenas, dos caiçaras, mas pensando na perspectiva de incluí-los nesse processo. Pensando na perspectiva de cada vez mais perceber que a gente só vai chegar onde a gente quer se nós estivermos envolvidos todos neste barco. A festa de aniversário de Registro, que hoje festeja os seus 77 anos de emancipação política, que fique claro, né, e não de história, de emancipação política, pode trazer para a gente essa reflexão, sabe? De a gente pensar a nossa região, pensar o Vale do Ribeira, para além da infraestrutura que tão necessária, tão importante e que a gente percebe aí um empenho dos governos em trabalhar essa infraestrutura, pensarmos também a possibilidade do nosso olhar estar mais apurado aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, sabe? E pensar o desenvolvimento incluindo felicidade, incluindo qualidade de vida, incluindo culturas tradicionais, incluindo bem-estar, incluindo segurança, tudo que a gente pode ter num lugar como a gente vive aqui, né? A gente não precisa definitivamente andar empilhado em ônibus, em metrô, a gente não precisa definitivamente sentir cheiro ruim de rio ao longo da passagem. A gente vive nesse paraíso, cara. E Registro hoje festeja e representa isso. Hoje festejamos, né? Festejamos um momento muito importante. Eu acho que para além da história e dos seus reflexos, a gente festeja a possibilidade de vislumbrar o nosso futuro, sabe? Eu acho que Registro é muito importante para isso. Registro é muito importante para a gente, a partir do que se vive, do que se estabelece aqui, a gente pensar como isso se projeta em toda a região do Vale do Ribeira, né? Registro é importante para a região do Vale do Ribeira. Pensar o futuro de Registro é você também pensar as referências que se estabelecem para o futuro do Vale do Ribeira. Então, a única coisa que nesse momento me vem é a possibilidade de parabenizar a população registrense, né? Parabenizar Registro. Eu me sinto até um pouco envolvido nesse processo, porque eu nasci aqui em Registro, né? Então, pensar
na terra onde se nasce, né? Apesar da minha vida inteira ter vivido na minha terra de coração, que é Iguape, né? Que também já foi registro em algum momento da história, pensar esse futuro, eu acho que é fundamental, sabe? Então, acho que nós, os registrenses, as pessoas que aqui vivem, as pessoas que para cá vieram, tem que estar muito atentos a isso, né? O futuro desta cidade projeta o futuro do Vale do Ribeira, projeta o futuro das cidades do entorno. O que se faz aqui vira referência para as cidades do entorno, né? Temos que acertar aqui, né? E acertar aqui é construir uma cidade para o vale, construir uma cidade para os valentes, construir uma cidade onde as pessoas aqui se sintam bem, felizes, seguros, e nós só utilizemos essa nossa casa, né, para trazer os turistas, mostrar como é bom viver nesse lugar, como dá gosto ser do Ribeira, né, e a partir daí a gente desenhar esse futuro, desenhar com precisão, participar do processo de construção desse futuro, porque são os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações que vão vivenciar isso. Se hoje a gente tem o melhor chá do Brasil, se hoje a gente tem patrimônio cultural, sobretudo do método construtivo japonês, do início do processo de colonização, a gente tem isso aqui. Se hoje a gente tem aí uma infinidade de produtos turísticos, né, que podem ser usados como atrativos, a gente o faça por nós à frente desse processo, nós valentes desenvolvendo esse processo, né? Isso é muito importante, porque esse patrimônio é a nossa história, é o que nós fomos, é o que nós somos e é o que nós seremos em algum momento. Então, parabéns, registro, parabéns, registrenses, que essa data marque aí cada vez mais um olhar para nós, para o que nós somos, para o que registro é e para o que a gente sonha para esse lugar. Parabéns, parabéns a todos.